A palavra de Deus que foi trazida ao meu coração para trazer ao seu coração está em Isaías 42. Isaías é um texto profético. O que é uma profecia? Uma profecia é uma predição de coisas futuras. Deus fala daquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer com certeza. Por que Deus pode falar do que ainda não aconteceu? Porque Deus é onisciente. Na onisciência ele tem a presciência, ele conhece o futuro. A nossa noção de tempo, ela está limitada aos nossos sentidos. Nós limitamos presente, passado e futuro àquilo que somos capazes de ver, sentir, perceber. Por exemplo, presente para você é o dia de hoje? Não. O café da manhã, o almoço já é passado. Presente é este momento só. O primeiro culto onde eu ministrei já é passado. Nós já estamos no segundo culto. Então, a nossa noção de presente está limitada à nossa capacidade de percepção das coisas. O pêndulo do relógio não faz vai e vem, é vai, vai. Esses primeiros momentos onde você viu primeira news, nunca mais voltam na sua vida, nem na minha, já virou passado. O futuro, para você, é uma incógnita. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você sabe que eu tive uma experiência de uma queda numa viagem do Japão, estava numa tipóia. Eu caí numa bobagem de um desnível de 10 centímetros, mas foi o suficiente para me imobilizar para muita coisa. Cirurgia, uma tipóia horrorosa, eu dizia que era jurássica, e o meu médico dizia que era uma Ferrari. Deus me livre daquela tipóia de novo. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque eu não vi algo que ia acontecer. Se eu soubesse que cairia, eu não teria caído. Eu teria prevenido a queda. E o passado? O passado, ele fica limitado na nossa memória a vagas lembranças, coisas boas, coisas ruins. Eu tenho 69 anos, e se eu sentar para contar a minha história para você, eu conto tudo em 3 horas. Mas como que você bota 69 dentro de 3? Se um dia tem 24. Mas eu não lembro de tudo. Eu lembro do que é mais importante, ou pela tristeza, ou pela alegria, ou pelo fato marcante que aconteceu. Eu não lembro, por exemplo, que roupa eu vesti na segunda-feira passada. Eu não lembro o que eu comi no almoço de um mês atrás. Eu só lembro aquilo que é forte, marcante, expressivo. No mundo espiritual não é assim. Deus não vê as coisas como nós vemos. Ele vê passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo agora. Tudo que já aconteceu está patente, tudo que está no futuro está patente, tudo que está agora é do pleno conhecimento dele. Por isso que a Bíblia diz, tudo está patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus pode proclamar o Apocalipse, o final dos tempos, porque ele já viu o final dos tempos. Imagina que isso aqui seja uma quadra de uma cidade, uma rua que tem um trânsito que flui assim. Imagina que o que você está vendo nessa rua são carros passando assim, virando essa esquina, depois os daqui virarão para cá. Você só tem condição de ver alguns carros que estão na frente. O fluxo é rápido, o movimento é intenso, você não vê tudo ao mesmo tempo. Vê o que te chama mais atenção. Depois que vira a esquina, torna-se passado. E o passado você vai lembrar do carro que chamou mais sua atenção, ou dos carros que chamaram mais sua atenção. Agora, você não tem a menor ideia qual é o próximo carro que vai virar a esquina. Se é um carro velho, se é um carro novo, se é um modelo que te agrada ou não, porque você desconhece o que vai acontecer. Mas é como se Deus estivesse vendo aqui do alto. Ele está vendo tudo que passa, tudo que passou e tudo que passará. Ele não é o eu fui, não é o eu serei, ele é o eu sou. Por isso que ele pode dar um prognóstico do que não aconteceu ainda. Ele pode falar do que vai acontecer antes de acontecer. E a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma
sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Por quê? Será que Deus tem um tititi com os profetas? Não. Ele anuncia os profetas para os profetas serem arautos, serem boca dele na terra. Os profetas profetizam e anunciam para o povo aquilo que sucederá. E eu estou dizendo tudo isso como um preâmbulo para você entender que aqui é uma profecia, é algo que foi profetizado, foi dito, foi escrito, foi declarado 700 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías nasceu no ano 685, e ele escreve essa profecia quando o Messias ainda não tinha nascido. E é uma profecia que começa assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, os estendeu, formou a terra, tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que se suceda, eu vou-las farei ouvir. 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor até a extremidade da terra, vós, os que navegai pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades, e as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas, e clamam do cimo dos montes, deem honra ao Senhor, e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra, e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, ao mesmo tempo ofegarei, estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, toda sua erva seca farei secar, toda sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, far-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornar-se-ão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois os nossos deuses. Quando você lê essa profecia, é uma predição de coisa futura, está falando de uma pessoa, porque começa dizendo: eis aqui o meu servo. Está falando de uma pessoa, e está falando de uma atitude humilde dessa pessoa no começo. Versículo 2: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não, enfim, está falando de alguém manso e pacífico. Quando você continua a ler, que chega no versículo 13, diz: o Senhor sairá como um valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Espera aí,
Era alguém que não gritaria, agora é alguém que grita. É alguém que sairia manso e depois ele sai como um valente. Parece que há uma contradição. Parece que está falando de duas pessoas diferentes, mas não está. Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, fala das duas vindas dele. Isaías não sabia o que estava escrevendo. Isaías tinha uma revelação espiritual de alguma coisa que ele não sabia o que era. Porque ele não tinha ainda visto o nascimento de Jesus. Nós hoje podemos falar com tranquilidade a que esse texto se refere. Porque nós conhecemos a história, já passou, já veio, já fazem 2000 anos. Não gritará, não apagará o pavio que fumega, virá manso. Ele virá manso, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. É o texto que Isaías também escreve. Em Isaías 53, ele nem sabia o que estava escrevendo. O texto que deu origem ao filme Paixão de Cristo, por Mel Gibson, diz assim, versículo 4, por exemplo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Está falando da primeira vinda. Está falando da primeira vinda. Está falando no Velho Testamento, 700 anos antes da vinda de Jesus, aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz: ele subsistia em forma de Deus, mas humilhou-se, tornou-se figura humana. Qual é a forma de Deus? Espírito. Qual é a forma humana? Homem, carne, osso. E como homem foi servo, uma noite inteira em pé, sofrendo abuso dos religiosos da época, chegou a apanhar no rosto de um dos serviçais de Caifás. Quando amanheceu o dia, aí sim, pela lei, ele podia ser levado à fortaleza de Antônia. Quando amanheceu o dia, ele foi levado diante de Pilatos. E quando chegam diante de Pilatos, sabe o que Pilatos fala? Olha, me parece que esse assunto é de vocês, diz respeito às leis de vocês. É religião? Você sabe o que responde aqueles que o levam? Eles dizem: na nossa lei não há permissão para matar. Sabe como é o nome disso em direito? Pré-julgamento. Nós trouxemos aqui para o senhor matar, nós não queremos que ele seja julgado. Pilatos ainda diz assim: mas me parece inocente. Mesmo assim, manda dar 40 chibatadas. Me parece inocente, mas vamos dar uma marca nele. Tem um momento em que ele vai diante de Pilatos, e Pilatos o inquire, faz perguntas, e ele fica quieto, e Pilatos diz: não me respondes, não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar ou para libertar? Meu Deus, quem estava ali diante de Pilatos? O Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, aquele que se fizesse assim, poderia derrubar o governo romano e o império romano e o universo todo num sopro. Mas sabe o que Jesus responde para Pilatos? Ele diz para Pilatos: nenhuma autoridade terias sobre mim se do céu não te fora dado. Eu estou aqui cumprindo o que meu pai mandou fazer, em outras palavras. Eu vim para morrer na cruz. Eu vim para pagar a conta do pecador. Eu vim para ser moído pelas transgressões dos transgressores. Quando a Bíblia fala que ele riscou o escrito da dívida que era contra nós,
Fica meio confuso, como é que esse negócio de riscar o escrito da dívida? Imagina, você deve para um banco 2 milhões de reais, não tem um tostão para pagar. Aí aparece um benfeitor lá no banco, chama o gerente e fala, eu quero pagar a conta da Tânia. Faz o cheque, entrega para o gerente, está aqui, pode riscar a dívida da Tânia. O gerente manda me chamar, porque o contrato faz lei entre as partes, eu e o banco, um terceiro não pode se meter. Por que não pode? Porque pode ser alguém que tem interesse em me ter nas mãos, me ter como refém. Com o banco eu negocio prazo, eu negocio taxas, mas com o meu algoz eu posso não negociar nada. Então, o banco não pode liquidar com o dinheiro de terceiros sem a minha anuência, sem a minha concordância. E aí o gerente do banco manda me chamar. Tânia, passou aqui um benfeitor, deixou um cheque para pagar sua conta. Você aceita? Aceita a anuência? Você concorda? Algumas pessoas escutam a gente falar, Jesus pagou a sua conta na cruz, você aceita? Elas dizem, vou pensar. Eu vou pensar. Ele veio para pagar a nossa conta. Ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio porque nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Ele veio para fazer a ponte de volta para o Pai. Presta atenção, igreja, todos vão comparecer diante de Deus num tribunal, todos. Todos os caminhos levam a Deus. O satanismo leva a Deus. Umbanda, quimbanda e tudo que é banda leva também. Agora, levam para um tribunal, onde tem um justo juiz, o Filho é o advogado, o Espírito Santo é a fiel testemunha, e tem uma promotoria do inferno que é o acusador. E nenhum juiz sério vai receber uma peça de acusação da promotoria, com provas concludentes, e vai esquecer aquela acusação. Nenhum juiz sério toma o culpado por inocente, em outras palavras. Todos vão comparecer diante de um tribunal, e que dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Mas tem um caminho que leva ao Pai, não leva ao tribunal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, senão por mim, ele diz. Queridos, que diferença é chegar diante de um juiz togado para cumprir a lei e chegar diante de papai? Abba, Pai. E só chega diante do Pai quem recebe o Filho. A Bíblia diz, ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando você chegar diante de Deus, se você recebeu Jesus, se você quis que ele riscasse a dívida que era contra você, se você recebeu esse sacrifício que gerou o sangue, que é a moeda espiritual que anula os teus pecados, você não vai sentar num tribunal, você vai ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Um dia, só o pastor Otto e meia dúzia que vão dizer amém. Eu vou falar de novo, eu vou te dar chance. Aqueles que receberem Jesus, que receberem o sangue da cruz, para pagar a conta do seu pecado, não vão chegar diante de um juiz, de um grande julgador, mas vão chegar diante de um Pai, que vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Oh, melhorou o mundo. Aplauda esse Deus. Um dia Jesus falou para os seus discípulos, pequenino rebanho, a vosso Pai se agradou vos dar o reino. O reino é nosso, queridos, quando você recebe Jesus, quando você entrega a sua vida, quando você se torna filho de Deus. Você tem um reino, você é rei e sacerdote de um reino. A Bíblia diz, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e comprou o povo de João Pessoa, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão
sobre a terra. O reino é nossa, igreja. Nós somos filhos. Agora custou alto preço. É de graça para nós, mas custou alto preço. Custou a separação do filho e do pai. Por que você acha que ele não queria ir para a cruz? Por que você acha que ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Porque ele sabia que o salário do pecado é a morte, e que a morte é a separação do Pai, e ele sabia que quando eu e você lançássemos sobre ele os nossos pecados, o Pai não chegaria perto dele. Por isso o grito dele na cruz é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a primeira parte. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Ele foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Não gritará, não apagará o pavio que fumega. Ele vai receber tudo que ele precisa receber. Para poder dizer está consumado. Para poder dizer está consumado. Mas tem a segunda parte. A segunda parte diz que ele sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Está falando da segunda vinda. Está falando do tempo de vir para reinar, governar e botar abaixo tudo que se levanta contra o Evangelho. Às vezes você escuta prognósticos terríveis pelas coisas que acontecem. Você sabe o que eu tenho no meu coração? Descanse no Senhor, prossiga no que você tem a fazer para propagar o reino de Deus, avance com o Evangelho e espere, porque Deus vai fazer o resto. Deus um dia colocou a mão no peito de Nabucodonosor e destruiu a Babilônia. Deus um dia colocou a mão no peito de Faraó e destruiu o Egito. Deus está no controle, igreja. Presta atenção, a igreja do Senhor tem 2000 anos, 2017 para ser mais exata. Milhares de organizações na face da terra, pastor Estevão, eram poderosas. No começo da igreja, o Império Romano era poderoso. Eu pergunto a você, quem cresceu mais, o Império Romano ou a igreja? Queridos, ninguém segura o que Deus tem para fazer na terra. É o organismo mais poderoso da terra, é isso que você está vendo aqui. É igual bolo, quanto mais bate, mais cresce pão. A igreja do Senhor vai chegar no lugar onde Deus determinou. O que é isso? Virá como um valente, lançará forte grito de guerra, a sua força será manifestada. É aquilo que está em Apocalipse, quando fala da sua segunda vinda. Em Apocalipse 19, versículo 11, está escrito assim, isso foi visto, é uma visão que João teve na ilha de Patmos. Foi uma visão. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiu no exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linhos finíssimos, branco e puro, e sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, pessoalmente, pois pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós ficamos na nossa memória com a figura da primeira vinda, com a figura dele manso, humilde, pacificador. Agora, esta parte já aconteceu. Ele subiu aos céus e vai voltar. Os anjos disseram, varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele voltará.
na hora que ele foi assunto ao céu. Presta atenção. João andou com ele com intimidade. Jesus tinha muitos discípulos, ele tinha 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, ele tinha 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Havia uma intimidade maior com os 3. Dos 3, ele tinha mais intimidade com João. João era o best friend, o amigo do peito dele. João encostava a cabeça no peito dele. João zelava do ministério dele. João tomava a defesa de Jesus. Um dia encontrou uma turma expulsando demônio lá e ele, Jesus, vou mandar eles pararem, porque eles não estão no nosso grupo. Jesus falou, deixa. Se eles estão expulsando demônio, eles estão a meu favor. Outro dia, eles estão passando em Samaria, iam para Jerusalém, Samaria não quis receber Jesus. Aí João, o manso João, junto com Tiago, fala, Jesus, nós vamos mandar descer fogo do céu em Samaria. Ou seja, vamos destruir Samaria. Jesus dá uma palavra dura para ele. Jesus fala, de que espírito sois? Ele diz, eu não vim para acabar com o mundo, eu vim para salvar o mundo. João era amigo íntimo, João era defensor do ministério, João andava com Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Você me viu 2 dias num seminário de libertação, está me vendo hoje em 2 cultos. Eu já estive aqui 2 vezes. Você não vai se esquecer de mim mais, nunca mais. Aquela baixinha que fala sem parar, que tem o cabelo crespo, que tem a boca grande. Pastora Tânia, eu sei quem é. Você nunca mais vai se esquecer de mim. Mas sabe o que aconteceu com João? Na ilha de Pátimos, quando ele se encontrou com Jesus ressurreto, quando ele se encontrou com um que tem olhos como chama de fogo, pés como de bronze polido, voz como de muitas águas. A Bíblia diz que João diz, e eu caí como morto. Ele não aguentou o que ele viu. Ele que tinha intimidade com Jesus não aguentou o que ele viu. A figura do Cristo glorificado, que vai voltar para reinar sobre a terra, ela é poderosa. Vou falar de novo, ela é poderosa. Ele sairá como um valente, despertará o seu grito como homem de guerra, virá para governo, virá para reger as nações com cetro de ferro. Todos se sujeitarão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora presta atenção, tem um versículo 9 nessa profecia, que diz assim, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e coisas novas eu vos anuncio. E antes que se suceda, eu vou-las farei ouvir. A tradução aqui está, eis que as primeiras coisas já se realizaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Trazendo para o nosso português coloquial, seria assim, olha, a primeira parte já aconteceu, e antes que aconteça a segunda, eu vou anunciar para vocês. Espera aí, então essa profecia tem 3 tempos. Isaías está falando a primeira vinda, está falando a segunda vinda, está falando o interregno de tempo entre a primeira e a segunda vinda. Se ele estivesse aqui hoje, pregando aqui, ele diria, olha, a primeira parte já aconteceu. Ele já veio, ele já foi para a cruz, ele já dividiu as épocas em antes e depois de Cristo. Mesmo quem não se rende a ele, não pode negar que ele veio. Dizem que ele foi um profeta, mas sabem que ele veio. E ele poderia dizer para você, e ele vai voltar. Porque o mesmo Deus que anunciou a vinda dele, anunciou a volta dele. A mesma boca que anunciou que ele viria, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, anunciou que ele virá para governo, então ele virá. E aí Isaías podia virar para cá e dizer, por isso eu estou dando conhecimento a vocês. É isso que está escrito no versículo 9.
As primeiras predições já se cumpriram e as segundas vão se cumprir. E eu estou anunciando para vocês. Mas Isaías não tinha visto nem a primeira vinda. Ele está anunciando para quem, então? Para nós. Ele está anunciando para a igreja deste tempo. A igreja que sabe que ele veio. A igreja que sabe que com um alto preço ele comprou povos de todas as raças, tribos e nações. A igreja que pode pregar boas novas. Eia, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus é chegado. A igreja que pode abrir a boca e falar, entrega a sua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus, porque com Jesus você vai ter uma ressurreição para a vida eterna com Deus. Sem Jesus você vai ter uma ressurreição para a morte eterna. As primeiras predições já se cumpriram e as novas vão acontecer e eu estou anunciando hoje, é o que Isaías está dizendo. Ele está dizendo para quem? Para mim e para você. Para mim e para você. Para o tempo que se chama hoje. O passado já aconteceu, o futuro estamos esperando e o presente é a igreja que sabe que ele já veio e que anuncia que ele virá. E eu quero dizer para você, igreja, eu me lembro que a última vez que eu estive aqui, no culto da noite, eu preguei sobre as 4 vigílias. Eu preguei que nós estamos na 4ª e última vigília. Eu preguei que é uma corrida de revezamento, onde o bastão é passado de turma para turma. E quando chega no pódio, todos são vitoriosos. Que os que trouxeram o evangelho para a nossa nação, eles foram os primeiros corredores. E que nós somos os corredores da vez. O bastão está na nossa mão. 1517 foi a Reforma Protestante. Outubro de 2017. Farão 500 anos. 500 anos em que o grito do Evangelho está ecoando pela face da terra. Como eram as primeiras igrejas? Como eram as primeiras igrejas dessa cidade, de João Pessoa? Como eram as primeiras igrejas da Paraíba? Quantos pastores perseguidos? Você conversa com os antigos cristãos? A mãe do Otto já faleceu, foi fundadora de igrejas. As casas dos pastores eram apedrejadas, quando não queimadas, pela perseguição ao evangelho. Mas eles permaneceram firmes e eles mantiveram a fé. Eles continuaram levando o bastão. Agora o bastão está na nossa mão. Quando Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Quando nós aprendemos que tem que pregar a tempo e a fora de tempo. Porque as primeiras predições já se cumpriram. E as segundas vão acontecer muito em breve. Não importa o que você faça para levar o evangelho, mas faça. Não se acomode com a sua salvação sem apregoar boas novas de salvação. Você é testemunha de Jesus nesta terra. E ser-me-eis testemunhas. Às vezes eu escuto maneiras de pregar o evangelho que são as mais doidas possíveis, mas tudo vale. Se você ganhar almas, tudo vale. Desde que você não peque, claro. Eu escutei a seguinte história, uma esposa de um pastor, eles tinham 2 filhos, um rapaz e uma moça. O papai, a mamãe e a moça, todo mundo na igreja firme com Jesus, papai, mamãe e a moça, juntos, servindo, pregando, ganhando almas, trabalhando, vivendo uma vida com Deus. E o filho não. O filho no mundo, fazendo tudo que a Bíblia diz para não fazer. Vivendo uma vida de pecado, gastando a sua juventude, pensando que vai se dar bem. Queridos, é uma ilusão tão grande o gosto bom do pecado. O pecado é bom sim, queridos, é saboroso, porque Satanás não é idiota.
Sabe como é o pecado? Eu vou te contar. Você já viveu um tempo em que tinha que comprar o peru na chácara para fazer para o Natal. Não achava ele congelado no supermercado. Aí você trazia o peru da chácara, vai buscar ele num saco de estopa, bota no quintal, o bichinho vem assustado, apavorado, mas você bota ele num cercadinho bom. E aí ele começa a descontrair. Uma semana ele já não está mais assustado. No final de 2 semanas, você vai lá e joga aguinha, um jato d'água para refrescar, porque está calor, você comprou ele em setembro, outubro, está muito quente já. Novembro, quando você chega com o milho ou com o pãozinho molhado para ele corre ao teu encontro. Começo de dezembro, ele já faz glu-glu quando te vê. Amigo íntimo. No dia 23 de dezembro ou 24, você vem com um facão desse tamanho, você cevou ele para a morte. Você cevou ele com coisas boas, alimentou ele bem, deu lugar de sossego para ele, para matar ele. O pecado é assim. Parece bom, mas o final é angústia, é sofrimento. E a mamãe, o papai e a filha estão na igreja e o menino está fora. Prega, convida, insiste, chora, jejua. Nós não podemos nos converter e converter os nossos filhos pela nossa decisão, é pessoal. É decisão. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. É uma lei de responsabilidade pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Não fosse assim, todo mundo seria salvo, porque todo pai, toda mãe quer a salvação do seu filho. E aí essa mãe resolveu fazer uma estratégia. Domingo ela chega do culto com o marido, o filho não está, como de praxe, está na balada, chega a alta hora da madrugada, e a mamãe ficou esperando na sala. Pegou todas as malas, pastor, que tinha na casa, todas, e trouxe para a sala. Quando o menino chega a alta hora, encontra a mãe sentada no sofá e aquele monte de mala na sala. Ué, mãe, você vai viajar? Para onde você vai? Ela falou, não, meu filho, não vou. Meu pai vai? Não, não vamos viajar. E o que a senhora está fazendo na sala com esse monte de mala? Eu estava esperando você chegar para dizer algo para você. Eu quero que você arrume tudo que é seu dentro dessas malas, tudo. Eu trouxe todas as malas da casa, pode levar. Porque amanhã cedo, quando eu largar você na escola, eu quero que você fique com tudo que é seu e não volte mais para casa. Que isso, mãe? Que isso? Você está me expulsando de casa, mãe? Não, não estou te expulsando de casa. Se fosse expulsão, eu botava tudo seu e jogava as malas na rua, não é isso. Mas, mãe, eu não estou entendendo. Eu estou dizendo que você vai embora. Não tem mais como você ficar. Mãe, só porque eu não quero Jesus? Você e meu pai nunca foram radical desse jeito? Que radicalismo é esse? Você está me maltratando? Jesus não ensina a maltratar ninguém? A mãe disse, não, meu filho, você não está entendendo. Você sabe o que acontece? Jesus vai voltar. Do jeito que ele subiu, ele vai voltar, ele vai descer. Do jeito que ele foi assunto aos céus, ele vai retornar. E quando ele retornar, ele vai buscar, vai levar a sua igreja. E aí sabe o que vai acontecer, meu filho? Eu, o seu pai e a sua irmã, vamos embora. E você que não toma a decisão por Jesus, vai ficar sozinho. Agora, sabe o que vai acontecer? Além da mamãe, do papai e da maninha irem, toda a igreja na face da terra vai também. O Espírito Santo vai também. Quem vai ficar no governo do mundo é o diabo. E nós dois, eu e seu pai, sabemos muito bem que o diabo mata, rouba e destrói. E a vida das pessoas vai ser infernizada. Então, meu filho, para que você não tenha abruptamente
que se acostumar a viver sozinho, num mundo sem Deus, num mundo sem pessoas que têm o coração nas mãos de Deus, e sofra mais ainda, nós queremos que você aprenda a viver sozinho desde agora. Você vai se acostumar a viver só, porque você vai ficar só. É por amor a você que eu estou fazendo isso. E foi dormir. Virou as costas e foi para a cama. No outro dia, ela acorda na hora de levar o menino para a escola. O menino está sentado na sala, as malas estão do mesmo jeito, intocadas. Ele fala: mãe, eu pensei muito bem no que você falou e eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não quero relutar mais. E eu tenho usado esse argumento. Chega numa casa, todo mundo está convertido, menos o pai. Aí eu sento para ele e falo: você gosta do seu filho? Gosto. Da sua esposa? Gosto. Gosta da sua menina? Gosto. Pois você vai ficar sem eles. Eles todos vão subir. E você vai ficar só. Em companhia do inferno. Queridos, não importa o que você faça ou fale. Importa que você mostre para as pessoas que Jesus está às portas, vai voltar e vai buscar aqueles que voluntariamente se entregaram para Ele. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Olha, é tudo de lindo. Nós temos movimentos, ministérios, ensinos, cursos. É tudo de lindo isso, porque a igreja é aperfeiçoada pela palavra. Mas sabe qual é a razão de ser da igreja? Pregar o evangelho. Você sabe quem que o Pai ama? O mundo. Você sabe como crerão? Se você pregar. Se nós abrirmos a boca. Nós temos um espaço aqui que já é pequeno, o pastor acabou de contar que chegou de um outro lugar que falta cadeira já. Pois eu te desafio a ganhar cada um 2 almas para isso ficar bem pequeno. Para ser um incômodo esse negócio, esse monte de gente. Não ter lugar para sentar. Porque Jesus está voltando. Porque Ele está às portas. Ele está às portas, igreja. O nosso papel como igreja é anunciar as boas novas de salvação. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A toda. Sabe o que é toda? É o cara do crack, é a prostituta. Tem uma rua de prostitutas ali. Está cheio de gente que está morrendo no seu pecado e que precisa de salvação. E nós, como igreja do Senhor, escutamos de Isaías dizer: eis que as primeiras coisas já se cumpriram. Coisas novas vão acontecer, e agora eu estou contando para vocês. E nós ficamos sabendo para guardar as 7 chaves? Ou ficamos sabendo para propagar, e anunciar, e anunciar. Eia, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. É assim que o evangelho começou. João Batista: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pedro: é assim que o evangelho começou. Às vezes temos facilidade para convidar para vir para um evento. Temos facilidade para dizer: vamos, vai ter alguma coisa legal lá. Mas temos dificuldade em falar: olha, arrependa-te, o reino de Deus é chegado. Você precisa se converter. Entregar a sua vida para Jesus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu vou terminar. Diga glória a Deus, porque você deve estar cansado de mim. Pode falar a noite toda: minha irmã, você não sabe o que você está fazendo. Eu vou terminar, mas não sem antes fazer uma santa convocação. Primeiro, eu quero dar uma oportunidade para as pessoas entregarem a vida delas na mão de Jesus. Não quero botar sua mala na sala. Não quero chegar nesse ponto. Mas eu quero dizer para você que Ele vai voltar. E Ele vai levar todos os que são dele.
Todos, todos. O mundo sem a igreja, o mundo sem Jesus, o mundo sem o Espírito Santo, vai ser um caos. Quem trabalha com libertação, como eu trabalho, há mais de 30 anos, pode imaginar o que vai ser o mundo com o diabo no governo. Então, se você quer fazer parte desse povo que vai ser levado, se você quer que o sacrifício da cruz, que foi doído para o Pai, doído para o Filho, valha para a sua vida. Se você quer que Ele pague a sua conta, risque o escrito da dívida que é contra você. Levante sua mão onde você estiver. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, minha querida, preciso vir aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pastora, recebe ela aqui, pastora. Vem cá com um abraço, gruda nela aqui com um abraço, pastora. Você, estou lhe chamando de pastora. Não precisa de título, não, precisa de amor. Isso. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com a igreja? Alguém que está fora? Alguém que está longe da casa do Pai, quer voltar para a casa do Pai? Glória a Deus, vem cá, querida, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais uma moça vindo aqui, quem vai receber essa moça? Quem vai? Cadê a outra pastora? Gruda ela, duas grudando ela aqui. Isso, irmãs, recebam. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Olha, não tenha vergonha. A maior dádiva que você tem na vida é ter sido motivo do amor de Deus para a morte de Jesus na cruz. Glória a Deus, está vindo mais uma pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vamos lá, não fica preso no banco, não. Não fica preso no banco, não. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Vem, a Bíblia fala, vem, o Senhor fala, vem. Olha o que está escrito, Ele fala em Isaías 55, olha que coisa linda que está escrito aqui. Ele está falando com você, Ele está dizendo assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto está perto, enquanto se pode achar. Enquanto ainda é possível você ser recebido no corpo de Cristo. Levante o seu lugar, não demore para nós orarmos, porque ainda tem muitas coisas para fazer aqui hoje. Fala comigo, você que veio aqui à frente. Fala comigo assim: meu Deus e meu Pai. Fala, meu Deus e meu Pai. Igreja, vamos falar junto com eles. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu recebo o teu amor. Recebo o sacrifício da cruz. Glória a Deus, está vindo mais alguém. Nós vamos recomeçar. Está vindo mais alguém. Tem mais alguém? Venha. Glória a Deus. Diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu recebo o teu amor, recebo o sacrifício da cruz, recebo o benefício da... Oh, está vindo mais gente, nós vamos começar de novo. Isso aí, tem mais? Tem mais? Venha em nome de Jesus, venha, não resista. Não resista. Sabe aquele negocinho que está dentro de você? Eu vou. É o Espírito Santo falando: vai. Eu amarro agora o que está te amarrando no banco. E digo: solta essa vida em nome de Jesus. Solta essa vida em nome de Jesus. Vem, levante o seu lugar e vem. Vem que nós precisamos orar. Vem em nome de Jesus, não resista. Vamos de novo. Senhor, meu Deus e meu Pai,
eu recebo o teu amor manifesto na cruz do Calvário, quando entregou o teu filho Jesus para morrer no meu lugar. Eu recebo o sacrifício. Eu concordo com a remissão dos meus pecados. Entrego a minha vida em tuas mãos, declarando Jesus meu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém? Amém. Espera aí. Espera aí. Eu vou orar agora. Calma. Pai, a tua palavra diz que a tua igreja tem autoridade para ligar na terra e ligar no céu. Também tem autoridade para desligar na terra e desligar no céu. Eu ligo a vida dessas pessoas ao reino da tua luz, Pai. E desligo a vida delas do império das trevas, Pai. Declaro que agora elas têm um senhorio que não é o príncipe das trevas. Ela tem um senhorio que é Jesus Cristo, o Senhor, na vida delas. Em nome de Jesus, peço ao Senhor que escreva o nome delas no livro da vida, Pai. Dê a elas a alegria de um novo nascimento. Dê a elas o teu Santo Espírito, Pai. E a oportunidade, Senhor, de andarem nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Agora sim, aplauda de novo e você pode voltar para o seu lugar. Eu ainda quero fazer algo mais. Eu falei que quando ele veio como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, que é o texto de Isaías 53, está escrito: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz do Calvário, a libertação, nós fizemos isso neste final de semana. Na cruz do Calvário há a provisão de libertação. E nós buscamos essa cruz para libertação. Na cruz do Calvário há a provisão para salvação, buscamos aqui agora. Mas na cruz do Calvário também há provisão para cura de enfermidades. E eu quero orar pelos enfermos. Fique em pé. Fique em pé onde você está. Fique em pé onde você está. Nessa cruz também há cura de enfermidades. Nessa cruz também há cura de doenças. E nós cremos na eficácia dessa cruz. Por isso nós vamos à cruz agora pedindo ao Senhor cura. Pai, a tua palavra diz que na cruz do Calvário, o teu filho levou as nossas doenças. Que além de perdoar os nossos pecados, ele curou as nossas enfermidades. A tua palavra diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, Pai. Nós cremos na tua palavra, cremos na cruz, cremos na eficácia da cruz. E cremos também, Pai, que poderíamos orar para que fôssemos sarados. E nós fazemos isso aqui, Pai. Em nome de Jesus, visita o teu povo nesta noite, Pai, com uma unção de cura das enfermidades, Pai. Toca nos corpos que aqui estão, Pai, nas vértebras, nos ossos, nos ligamentos, nas vísceras. Pai, o Senhor os formou, o Senhor os fez, o Senhor pode alinhar o corpo deles com o teu projeto original e trazer, Senhor, a cura das enfermidades. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Pode sentar. Para terminar, eu quero fazer um desafio. É um desafio, não é um apelo.
nem um convite. É um desafio. Eu sei que quando nós tomamos a atitude, nós estamos dando o primeiro passo de fé para as coisas acontecerem. Deus trabalha na nossa fé. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Eu ainda não tenho, mas eu creio que terei. Eu quero desafiar as pessoas que querem fazer um propósito com Deus, de neste ano ainda, nós estamos no mês de março, de neste ano ainda, ganhar 2 almas para Jesus, pelo menos. Se ganharmos 2, nós vamos triplicar, porque seremos nós e mais 2, seremos 3 igrejas. O desafio de ganhar 2 é o mínimo. Quantas vidas vieram aqui à frente agora? Se você cumprir esse propósito, escolha uma pessoa, comece a orar por ela. E orando por ela, comece a abordá-la. E abordando, fale do amor de Deus. Manifeste em você um testemunho vivo de que vale a pena ter Jesus na vida. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Agora você precisa dizer eu quero, porque é quando você toma a decisão que vem sobre você a unção de amor, intrepidez e coragem. Quantos querem esse desafio? Fica em pé, fica em pé. Ok. Mínimo 2. O céu é o limite. Pai, eis aqui os teus filhos. Eles aceitam o desafio, Pai. Eles aceitam o desafio de usar todos os meios. Usar o WhatsApp, usar o telefone, usar a visita, usar o diálogo. Para falarem do amor do teu Filho Jesus para os perdidos, Pai. E o que eu quero pedir ao Senhor é que os batize nesta noite. Com um batismo de amor, Pai. De amor. Amor pelas almas perdidas. Eu quero pedir ao Senhor que os batize com um batismo de intrepidez, ousadia, coragem, determinação, Pai, para fazerem isto acontecer, Pai. Traz dos altos céus a unção que eles precisam, Pai. Mostra para eles aonde eles têm que ir, o que eles têm que fazer, Pai. E seja o teu Espírito Santo que vai testificar cada palavra que eles lançarem, Pai. Para que eles possam ter a alegria de trazer vidas para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Você diz amém? Uhul!